sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Hoje nós vamos ler apenas João capítulo 15, o versículo de número 5, cujo título está aqui bem grande na parede, diga: nada podeis fazer. Então vamos ler o versículo aí no nosso... Também vai estar aqui na parede, onde Jesus disse: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Repitam. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Mulheres, leiam. Agora os homens aí. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A última vez, todos juntos. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aleluia. Glória a Deus. O que eu coloquei de vermelho lá em cima foi o que nós já trabalhamos nos versículos anteriores, né? O primeiro versículo, Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. No versículo 2 ele falou então: todo ramo que não der fruto em mim, o Pai corta, e todo ramo que dá fruto, o Pai limpa, para que dê mais fruto ainda. Então Jesus resume toda essa metáfora que ele está contando, dizendo aqui no início do versículo 5, eu sou a videira, vós os ramos. E ele diz nesse versículo, usando o verbo permanecer, nós estamos vendo desde domingo que do versículo 4 até o versículo 10, Jesus faz uso 11 vezes do verbo permanecer. E aqui no versículo 5 ele faz uso uma vez. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aleluia. Nós já vimos que o fruto aqui dentro dessa comparação que Jesus faz com uma árvore frutífera, que é a videira que dá as uvas, o fruto aqui que Jesus está comparando é o fruto do Espírito Santo, que nós lemos em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Amém? Vamos abrir. Nós temos bastante tempo para a gente meditar sobre essas coisas. É importante esse texto, porque todos os versículos deste texto são de grande profundidade. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Repitam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Aleluia. Em todo esse contexto aqui do capítulo 15, a palavra fruto
se refere ao fruto do Espírito Santo. Tá? Se refere ao fruto do Espírito Santo. Porque o fruto do Espírito Santo, ele é o resultado do progresso da nossa santificação. Quanto menos a pessoa se santifica, menos vai aparecer esse fruto do Espírito Santo aí. Quanto mais a pessoa se santifica, mais vai aparecer e cada vez com mais abundância esse fruto, o fruto do Espírito Santo, com essas 9 características. Isso é o fruto. Jesus disse que a árvore é conhecida pelos seus frutos. Só que nesse caso, a árvore é boa. Amém? A árvore é boa. Jesus disse em Mateus capítulo 7, uma árvore boa não pode dar frutos maus, como uma árvore má não pode dar frutos bons. Nesse caso, a árvore é excelente, porque Jesus é a árvore. Ele diz, eu sou a videira. Se apresentar algum problema, não vai ser na árvore. Se apresentar algum problema, vai ser no fruto. Por isso que no versículo 2, Jesus disse, o ramo em mim, todo ramo em mim que não der fruto, o Pai faz o quê? O Pai corta. O Pai corta por quê? Porque não é culpa da árvore, é culpa do ramo. O ramo, os ramos somos nós. É o que Jesus está dizendo aqui. Eu sou a videira, vós os ramos. Tá? Vocês são os ramos. Jesus está dizendo, eu sou a videira, vocês são os ramos. Eu, Jesus, sou santo, sou perfeito, sou obediente, não há mancha em mim, não há pecado em mim, não há maldade em mim. Portanto, a videira é boa, a árvore é boa. Se der algum defeito na produção de fruto, se der aí, tá? Se der aí alguma falência na produção de fruto, vai ser algum problema em particular de algum ramo. Esse ramo que não der fruto, ou seja, esse crente que não der fruto, ou seja, este crente que não produzir o fruto do Espírito, ele não está produzindo por defeito da árvore. A árvore não tem defeito. Esse crente não está produzindo por problema pessoal desse ramo aí. Se o pai ver isso, o que ele faz? Corta. Eu vou cortar isso daqui dessa árvore. Porque a árvore é boa, não tem desculpa para esse ramo não produzir fruto. A árvore é boa. Por que o ramo não está produzindo fruto? Ele corta. Agora, aquele que produz fruto, ele limpa. Essa limpeza, tá, que é a poda, essa poda, ela acontece então durante o processo da santificação. Quanto mais nos santificamos, mais o fruto do Espírito vai aparecer e mais o Pai vai nos limpar. O Pai, que é o agricultor, vai limpar esses ramos, vai podar esses ramos para que eles produzam cada vez mais fruto ainda. Porque Deus não quer apenas que o amor esteja em nós, a alegria esteja em nós, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio estejam em nós, não. Ele quer que, além desse fruto se manifestar na nossa vida, Ele quer que isso aumente na nossa vida, tá? Aumente nossa vida. Esse amor tem que aumentar. Essa alegria tem que aumentar, a paz tem que aumentar, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Essas características, elas
têm que aumentar, progredir, evoluir, crescer à medida que nós evoluímos, progredimos na nossa santificação. Aleluia? Então nós temos que ser pessoas que vão amar cada vez mais. Pessoas que vão estar cada vez mais alegres no Senhor. Pessoas que vão estar cada vez mais cheias de paz. Pessoas cada vez mais longânimes, mais pacientes. Pessoas cada vez mais benignas e menos malignas. Pessoas cada vez mais bondosas e menos maldosas. Pessoas cada vez mais fiéis em tudo ao nosso Deus e menos infiéis. Até que Deus vai encontrando menos infidelidade na nossa vida e mais fidelidade. Pessoas cada vez mais mansas. Mansa no sentido de Jesus, tá? Não no sentido de Goiás. Eu digo isso que eu só aprendi essa palavra aqui em Goiás. Eu sou paulista, não sabia. Não. Cheguei aqui e o pessoal falou: fulano de tal é manso demais, né? O que significa isso? Eu não sabia o que isso significava, agora eu sei. Então, mansidão aqui não é nesse sentido de Goiás, não, no sentido de Jesus, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e sermos pessoas cada vez mais equilibradas. Amados, quanta gente desequilibrada. Quanto menos Deus as pessoas têm, mais desequilibradas elas são, tá? Quanto menos santidade elas têm, mais desequilibradas elas são. A santificação vai nos tornando pessoas equilibradas, equilibradas mentalmente, equilibradas emocionalmente, tá? Nos traz equilíbrio. Esse equilíbrio é chamado aqui de domínio próprio. E essa característica do fruto do Espírito aqui, chamada domínio próprio, em algumas traduções é chamada de temperança. Ou seja, porque o Espírito de Deus controla os nossos temperamentos, tá? Aquela pessoa que é muito tímida, o Espírito de Deus vai libertando essa pessoa dessa timidez. À medida que ela se santifica, o Espírito Santo vai libertando ela dessa timidez, ela vai começar a se expressar mais, falar mais. Aquela pessoa que é muito colérica, o Espírito Santo de Deus vai temperando isso e colocando ela mais mansa, mais tranquila, entendeu? Vai mudando essas coisas. Aquelas pessoas que são muito paradas, né, por causa do temperamento, o Espírito de Deus vai colocando pilha nela, espiritualmente falando, vai dando uma agitadinha nela. Aquelas pessoas que já são agitadas demais, o Espírito Santo vai puxando a corda dela para trás. Não, calma aí, vai aprender a esperar. E assim ele age na vida de todos nós, ok? E é por isso que essas 9 características do fruto do Espírito, elas têm que ir aparecendo na nossa vida, tá? Essa é a evidência de que o Espírito de Deus habita em nós. Esta é a evidência de que nós somos batizados com o Espírito Santo. Esta é a evidência que o nosso corpo é o templo vivo do Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Aleluia. Depois do avivamento pentecostal que aconteceu no início do século 20, as igrejas pentecostais que nasceram, elas criaram algumas leis más interpretações da Bíblia. Uma dessas leis que foi criadas aí pelo pentecostalismo foi essa lei aqui, que a evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar línguas estranhas. Quem fala línguas estranhas, essa é a evidência de que a pessoa é batizada com o Espírito Santo. Mentira, não é verdade, porque não todos falam em línguas. Não todos os crentes que têm o Espírito Santo falam em línguas. Uns falam, outros não falam. Eu falo, mas vocês não me veem falando aqui
Porque eu obedeço a Bíblia e a Bíblia diz que quem fala em línguas, fale consigo mesmo e com Deus. Então comigo mesmo e com Deus eu falo. Na minha oração pessoal em casa eu falo. Às vezes eu dirigindo meu carro aí, só eu na rua, o meu carro fica cheio de línguas. Estou orando a Deus o tempo todo. Estou em oração o tempo todo. Agora, como Paulo disse em 1 Coríntios 14, quando eu estou aqui com vocês, eu falo palavras que vocês possam entender e traga fruto para a sua mente. Porque só se deve falar em línguas em público se tiver alguém que interprete essas línguas. Mas todo mundo não fala em línguas, isso não é uma realidade para todos os crentes. A Reforma Protestante, por exemplo, começou no ano de 1517. E o avivamento pentecostal, onde muitos crentes começaram a falar em línguas, só aconteceu no início do século XX. 1900 e pouco, início do século XX. Quer dizer que de 1517 até que esses protestantes não tinham o Espírito Santo? Só porque não falavam em línguas? É claro que tinha. Tá? É claro que tinha o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus tem muitos dons, mas o mais importante do que os dons são as 9 características do seu fruto. Jesus não disse assim, pelos seus dons os conhecereis. Língua é dom. Ele não disse assim, pelos seus dons os conhecereis. Ele disse, pelos seus frutos os conhecereis. A evidência de que nós realmente estamos sendo santificados não é nenhum dom. Tem muita gente por aí cheia de dom, mas que não tem o fruto. E isso é um perigo, porque Jesus disse também, muitos me dirão naquele dia, olha os dons aí, Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos muitos milagres. E eu lhes direi explicitamente, apartai-vos de mim, obreiros da iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Por que isso vai acontecer com essas pessoas que tiveram tantos dons? Tiveram dons, mas o fruto não apareceu. O que Jesus fez com a figueira que não tinha fruto? Amaldiçoou e ela secou. Porque ele buscou fruto nessa figueira e não achou, só achou folhas. Vamos fazer a comparação? As folhas podem ser dons. Ele só achou dons, mas não achou fruto. Então, dons não representam evidência de santificação, viu, irmãos? Dons não representam evidência de santificação. Muita gente por aí que tem muitos dons, porque os dons chamam muito atenção, tá? Os dons são sinais muito evidentes, chamam muita atenção, e muita gente fica assim, encantada com dons, mas o fruto que aparece no nosso caráter, que aparece na nossa mudança de vida, que aparece na nossa mudança de conduta, que aparece na nossa transformação de vida, que aparece nas nossas reações diante de tudo que nós vivemos, é o fruto do Espírito, que é a evidência de que está havendo santificação na nossa vida. Aleluia. E o principal fruto é o amor. Por isso que Paulo trabalha em 1 Coríntios 13, dizendo assim, né? Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, sou como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu conheça todos os mistérios e todas as ciências, ainda que eu tenha o dom de profetizar, se não tiver amor, eu não sou nada. Ainda que eu faça obras de caridade, que eu tenha até dar o meu corpo a ser entregue em favor dos outros, se não tiver amor, nada sou. Não estou fazendo nada. Porque o amor é o fruto. Aleluia. O amor que tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Tá? O amor que não busca seus próprios interesses, o amor que jamais acaba,
o amor que é derramado em nossos corações, como diz Romanos 5,5, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, o pai, que é o agricultor, o pai é o agricultor dessa grande vinícola, tá? Dessa grande vinícola, que todas as uvas são produzidas de uma só videira, que é o Filho Jesus. O que o pai procura nos ramos dessa videira, o pai que é o agricultor, que procura aí nos ramos dessa videira, bons frutos. E se ele vê aí um ramo que não está produzindo, ele corta, para que esse ramo não atrapalhe os outros que estão aí produzindo. E os outros que estão produzindo, ele poda, ele limpa, para que produza cada vez mais e melhores frutos. O pai procura o fruto. O pai procura o fruto. Não adianta você dizer, eu sou filho de Deus. Você tem que provar que é filho de Deus apresentando o fruto. Apresentando o fruto. O fruto não é apresentado com palavras. O fruto é apresentado com comportamento. No seu comportamento, nas suas ações, nas suas reações, é que o fruto vai aparecer. E se ele não aparecer, tem algo errado aí. Por que esse ramo está sem fruto? Então Jesus diz assim, ó, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Não é pouco fruto, não, é muito fruto. Por quê? Aí eu grifei ali, sem mim, nada. Sem mim, nada podeis fazer. Sem mim, nada podeis fazer. Então, permanecer em mim. Se não permanecer em mim, não vai dar fruto. E domingo nós vimos como que se permanece em Jesus. Vamos rever. O próprio Jesus disse para nós como que permanecemos nele e como ele permanece em nós. Em João capítulo 6. João capítulo 6, versículo 56. João capítulo 6, versículo 56. Onde Jesus diz assim. Para vocês encontrarem. João 6, 56. Todos encontraram? Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Vocês. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. O que é comer a carne e beber o sangue de Jesus? O que é isso? É se alimentar da palavra. É isso que é a representação da ceia. A ceia representa que nós nos alimentamos da palavra de Deus todos os dias. Tá? Então, quem come a minha palavra, quem bebe a minha palavra, o que Jesus está dizendo aqui é quem se alimenta, quem se nutre espiritualmente todos os dias na minha palavra, esse aí permanece em mim e eu permaneço nele, e esse então vai dar muito fruto. Aleluia. Quer dar fruto? Palavra de Deus na sua vida. Quer dar fruto? Palavra de Deus na sua vida. Quer dar fruto? Quer não ser cortado? Palavra de Deus na sua vida. Se não der fruto, vai ser cortado. Quer dar fruto? Palavra de Deus na sua vida. Palavra de Deus na sua vida. Palavra de Deus na sua vida todos os dias. Se alimentar da palavra de Deus todos os dias da sua vida. Agora, dentro dessa própria palavra, você vai achar o quê? Que essa palavra que você recebe, que você se alimenta dela, ela tem que ser colocada em
prática na sua vida. Porque quem não pratica a palavra, edifica sobre a areia. Mas quem pratica, edifica sobre a rocha. Então, a palavra de Deus é para ser praticada. E é quando você vai praticar a palavra que você vai sentir dificuldades. Porque todos nós, cada um na sua personalidade, cada um vai achar praticar algumas coisas mais fácil e praticar outras coisas mais difícil. Às vezes uma coisa que é mais fácil para mim é mais difícil para você. E outra coisa que pode ser mais fácil para você é mais difícil para mim. Porque é ali que o meu pecado pega. Entenderam como é que é? Então, aonde que eu tenho que investir mais? Na prática daquilo que eu tenho dificuldade. Porque se eu ficar praticando só aquilo que eu acho fácil praticar e não me esforçar para praticar aquilo que eu acho mais difícil, eu não me santifico. E se eu não me santifico, não produz o fruto do Espírito. É o fruto do Espírito produzindo na nossa vida que vai nos dar condições de praticar aquilo que nós achamos difícil praticar. Aí daqui a pouco, quando nós perseveramos nesse processo de santificação, começamos a não achar mais tão difícil praticar aquilo que a gente achava antes difícil. Por quê? Porque a santificação está acontecendo. Esse é um sinal que a santificação está acontecendo na nossa vida. Aleluia, amados. E Deus é paciente. Esse tempo todo Deus é paciente conosco. Deus é longânimo conosco. Deus tem misericórdia de nós enquanto esse processo vai acontecendo. Deus não está aqui, a ferro e fogo, cobrando de nós que sejamos perfeitos agora. Mas Ele quer que nós sejamos perseverantes agora. Que nós permaneçamos em Cristo, que nós continuemos o processo, que nós não interrompamos esse processo, que nós não desanimemos diante desse processo difícil da nossa santificação, porque sem essa santificação, ninguém verá o Senhor. Você quer ver o Senhor no céu? Então é nos santificando. Só que sem Jesus nada podemos? Ele diz, sem mim nada podeis fazer. É por isso que a santificação é uma obra de Deus com a nossa cooperação. Mas a nossa cooperação não valeria de nada sem Ele. Sem Jesus ninguém se santifica. Precisamos dele para a nossa santificação e precisamos ter a consciência de que estamos cooperando com ele na obra da nossa santificação. Eu quero pegar esse verbo fazer ali, que é o último verbo, que Jesus disse assim, repita, sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Eu quero pegar esse verbo para meditar com vocês dentro de um pedido que uma pessoa veio fazer para Jesus e que aparece nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Não aparece no evangelho segundo João, mas aparece nos evangelhos sinóticos Mateus, Marcos e Lucas. Vamos ler a partir de Mateus, tá? E depois eu falo para vocês as diferenças que aparecem no Marcos e no Lucas. E em Mateus está no capítulo 19. Abra aí na sua Bíblia, Mateus, capítulo 19. Mateus 19. E nós vamos ler juntos do 16 ao 22. Mateus, capítulo 19, do versículo 16 ao 22. Todos encontraram? Leiamos juntos. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom
para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isto tenho observado, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Então, esse aqui é o episódio dos evangelhos sinóticos, que é chamado o jovem rico, né? Aqui diz que ele é um jovem, né? Versículo 20, e o versículo 20 diz que era um jovem. No versículo 16 que diz que era alguém, né? Diz que era alguém. Marcos diz que era um homem se aproximou de Jesus, mas depois diz que ele era jovem. Em Lucas, essa mesma história foi contada assim, diz que ele era um homem de posição, ou seja, alguém aí da classe alta, tá? Era alguém da classe alta em Israel, alguém de família abastada, gente rica, né? Gente rica. Então, aqui ele perguntou: mestre, que farei eu de bom? Em Marcos e em Lucas a pergunta foi diferente. Se você lê em Marcos e em Lucas essa mesma história, você vai ler que ele perguntou: bom mestre, que devo fazer para receber a vida eterna? E aí Jesus disse para ele que, né? Por que me chamas bom? Só tem um bom, que é Deus. Ok? Essas são as pequenas diferenças que teve aqui. E em todos eles Jesus joga para ele os mandamentos, joga para ele a lei. Aqui ele cita 5 mandamentos dos 10, e depois o resumo do mandamento do amor ao próximo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, 5 mandamentos e o amar ao próximo como a ti mesmo. Nos outros, em Marcos e Lucas, ele não cita o amarás o teu próximo como a ti mesmo. Em Marcos ele cita 6 mandamentos, incluindo aí honra teu pai e tua mãe. E em Lucas cita 5 mandamentos. Mais ou menos parecido aqui, 5 dos 10 mandamentos. Muito bem, eu quero chamar a atenção para vocês aqui usando o verbo fazer, porque a pergunta desse jovem rico para Jesus é: mestre, que farei eu de bom para alcançar? Olha só a pergunta dele: o que eu farei de bom para alcançar a vida eterna? Olha o que está se passando na cabeça desse jovem, porque o que está se passando na cabeça desse jovem é o que passa na cabeça por aí de muita gente, que acha que vai, para alcançar o céu, alcançar a salvação, alcançar a vida eterna, ele precisa merecer isso através de boas obras, através de coisas boas que ele tem que fazer. Uma doutrina que até é bem conhecida hoje em dia como uma doutrina proeminentemente espírita,
que vem lá do kardecismo e que por sua vez vem lá do hinduísmo, que prega a reencarnação e que prega que as pessoas, né, elas vão se reencarnando à medida que em cada vida elas pagarem os seus pecados fazendo boas obras. Essa é a mesma coisa que está na cabeça de muita gente, não só espírita, mas também católica e também protestante. Pensam que vão alcançar o céu, alcançar salvação, alcançar vida eterna por aquilo que elas mesmas fazem. E é por isso que Jesus chega dizendo assim, quebrando completamente esse paradigma. Sem mim não há nada que você possa fazer. Sem mim não há nada que você possa fazer. O verbo correto não é o verbo fazer. Daqui a pouco vamos ver o verbo correto. Mas antes vamos ver outra coisa que ele colocou aqui, o verbo alcançar. Mestre, que eu farei? Que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Alcançar a salvação? Alcançar o céu? O que eu farei para alcançar o céu? Amados, porque a cabeça das pessoas é tão teimosa em achar que o céu vai vir para ela vai alcançar o céu por causa de coisas que elas fizeram, de coisas boas que elas fizeram. A salvação, a vida eterna com Deus, ou seja, o estado de salvação, a salvação é inalcançável pelo homem. Nenhum homem pode fazer absolutamente nada para alcançar a salvação. Porque seja lá o que ele fizer, por isso que ele fez, pode ser a coisa mais bonita, pode ser a coisa mais engenhosa, pode ser o maior sacrifício que ele possa imaginar, não alcança salvação por nada disso. Temos que nos render a Deus, amados, para que o Espírito Santo quebre aqui na nossa cabeça esse paradigma maldito que Satanás colocou, porque esse paradigma vem da árvore do conhecimento do bem e do mal. É da árvore do conhecimento do bem e do mal que o homem comeu, tá? Que o homem comeu, que surgiu essa filosofia, esse idealismo de compensação, esse idealismo de recompensa, tá? De recompensa, de compensação, que os nossos pais passaram para nós e que nós muitas vezes passamos para os nossos filhos. Assim, por exemplo, olha, se você tirar nota 10, você vai ganhar um presente. Se você obedecer, se você comportar, você vai ganhar um presente. Então nós queremos premiar por aquilo que o filho fez de bom. O filho fez uma coisa de bom, então nós vamos premiá-lo por aquilo que ele fez de bom. Então, motivado pela recompensa que ele vai ganhar, é que ele faz. Ele não faz porque tem que fazer, ele faz porque está motivado para ganhar aquilo, ganhar aquela recompensa. Eu não quero fazer isso aqui não, mas se eu fizer eu vou ganhar a recompensa, então eu vou fazer. Então ele não faz a coisa boa porque a coisa é boa. Ele faz pensando na recompensa que vai receber por ter feito. Isso não é uma barganha? Isso não é uma barganha? Ou seja, a ideia que vem a ideia. Se eu pagar o devido preço, então eu consigo aquilo, né, que eu estou querendo conseguir, que é a recompensa. E a cabeça desse jovem aqui tinha uma outra coisa, tinha outro problema. A cabeça desse jovem, ela é comparada por Jesus, a cabeça das pessoas ricas,
ricas materialmente falando, tá? É comparada na Escritura Sagrada com aquela parte lá na parábola do semeador, em que a semente cai entre os espinhos. E os espinhos crescem e sufocam a semente e a tornam infrutuosa, a tornam infrutífera. E é por isso que todas as vezes que essa história aqui foi contada, aqui em Mateus, em Marcos e em Lucas, pode ler que depois, aí do versículo 23 para frente, aqui em Mateus, do versículo 23 para frente, e também lá em Marcos e também em Lucas, logo depois dessa experiência de Jesus com esse jovem rico, foi que Jesus disse, ó, é muito difícil um só rico entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar